Muito bom dia. Vamos dar início a mais uma live aqui do Ministério Casa do Oleiro. E gostaria de iniciar fazendo uma oração nessa manhã de domingo, né? Senhor, quero apresentar agora a Ti a minha vida, clamando que o Teu Espírito haja da maneira como lhe aprouver, tanto sobre mim quanto a todos que estiverem ou forem assistir essa live, que possa alcançar corações e que possa, nesses minutos que teremos aqui de ministração, de entendimento, buscando entendimento da Tua Palavra, possa alcançar corações para que sejam transformados, para que cada um de nós seja transformado pelo poder da Tua Palavra. A Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz, ela age, ela é penetrante, é como uma espada, faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas. A Tua Palavra é viva, é real, está acontecendo agora. Senhor, no mundo espiritual já começa a acontecer mudanças, transformações, pessoas que podem entrar agora aqui nesse canal do Facebook, ou depois, quando ficar gravado, possam entrar com necessidades, com perguntas, com angústias, e receberem do teu Espírito, através do Teu Espírito, na ministração da palavra, receberem respostas. Assim Deus me usa como instrumento Teu, como um vaso, e que o Senhor faça agora que lhe aprouver. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, bom dia a todos que chegaram, que entraram. Irmão Marcelo, irmão Odair, irmão Nelson, Isabela, pessoal chegando aí agora para a nossa live, são muito bem-vindos. Nosso tema hoje é sobre ser cristão, né? O que nos torna cristão, o que nos faz cristão. Eu vou tomar um texto base que vai estar no livro de Atos, no capítulo 11, vai ser um texto base que eu vou citar daqui a pouquinho, falando sobre ser cristão. Deixa eu me apresentar para quem está chegando aí, meu nome é Paulo. Hoje colaboro no Ministério Casa do Oleiro. Eu conheci, e como eu vou falar sobre ser cristão, então eu tenho procurado ser cristão há 30 anos. E nesses 30 anos muita coisa aconteceu, muita coisa maravilhosa, muitas lutas, muitos erros, muitas falhas no processo, muitas transformações, muitas correções. Coisas impressionantes aconteceram nesses 30 anos. Eu, quando tinha eu já estou com 54, de 13 para 14 anos, eu perdi meu pai no ano de 1978 e eu comecei uma busca que eu não sabia bem o que buscar. Meu pai ele era muito católico, ele ia na missa, no final da vida dele, ele ia na missa todos os dias. Ele era de uma ordem católica, né? O cursilho de cristandade, ele tinha lá um livrinho, eu lembro até hoje, chama Guia do Peregrino, ele tinha no bolso dele, ele lia e tal. Mas ele era um alcoólatra, ele buscava Deus, ele ia à missa e não conseguia se libertar do vício do álcool. Ele teve uma vida muito, morreu com 50 e poucos anos, morreu extremamente novo, em virtude do álcool, né? Ele teve um problema no fígado e tal, e praticamente o fígado saiu pela sonda por causa do álcool. E buscava Deus, buscava muito a Deus. Então eu tinha uma referência de buscar Deus através da vida do meu pai. Eu não entendia muito direito o que eu tinha que fazer, depois que eu perdi ele, era criança ainda. E me recordo, o primeiro contato íntimo que eu tive mesmo com Jesus, quem me levou efetivamente para o caminho do Evangelho foi minha irmã Denise. E ela começou também, depois da morte do meu pai, ela começou a buscar e ela começou a frequentar uma comunidade da Renovação Carismática Católica, na cidade de Itu. Itu é conhecido como a Roma brasileira, tem muitas igrejas católicas, e tem até hoje um lugar lá chamado Conventinho, e naquela época era proibido dentro da igreja católica, na diocese lá de Jundiaí, era proibido as reuniões da Renovação Carismática, e então tinha umas irmãzinhas, umas freiras que liberavam uma salinha para que esse grupo fizesse lá suas reuniões, e
e minha irmã ia, e na minha casa todo mundo brincando e debochava dela, que ela era a noviça voadora, que era um personagem de um filme, e ela não saiu da igreja. E um dia eu fui para ver o que estava acontecendo, e era uma sala com muitas almofadas no chão, tapete e tudo mais, e eu vi minha irmã lá na frente, lá orando e tal, e eu entrei e fiquei quietinho num canto lá, fui sozinho. E naquele dia Deus me visitou. Foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus, assim. Naquele dia eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu sabia que Deus, passei a entender que Deus existia, não porque eu ia numa igreja, numa religião, qualquer coisa, mas eu senti Deus. Deus falou comigo naquela manhã. Foi uma manhã, foi um domingo, foi exatamente como hoje. Era um domingo de manhã e foi meu primeiro encontro com Deus. Eu comecei a buscar Deus dentro da renovação carismática católica. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira foi na igreja católica ainda. Passados os anos foram se passando e tal, e eu procurando ser cristão. Eu sempre quis ser um cristão. Entendendo naquele momento que o melhor de ser cristão era estar ali. As coisas foram acontecendo na minha vida. Quando eu tinha 21 anos, eu conheci uma igreja evangélica de Pinheiros, onde eu permaneci até os 38 anos da minha vida, fiquei um tempo afastado, então, e sempre procurei ser cristão. Lá, quando você vai para uma igreja evangélica, naturalmente, a maioria das igrejas, você vai caminhando dentro de funções ministeriais. Hoje eu entendo isso um pouquinho diferente, mas lá dentro dessa igreja, me tornei diácono, me tornei presbítero, me tornei pastor. E nesses anos todos, buscando ser cristão, acertei em várias coisas, mas errei em muitas, absurdamente. E eu vou, depois até continuo essa história, mas eu vou pegar aqui o texto de Atos, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: e havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus havia se manifesto ali em Antioquia, ele se alegrou. Ele exortou a todos que permanecessem ali no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor ali. Então partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu lá para Antioquia. Ele foi lá e falou: Paulo, né? Vem para cá, vem ver o que está acontecendo em Antioquia. E sucedeu que durante um ano todo, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a Bíblia relata a primeira vez que os que seguiam a Jesus receberam o nome de cristãos. Meus irmãos, o que nos faz cristãos? É comum nós dentro da igreja falar assim: o que me torna cristão eu confessar Jesus, receber Jesus no coração, dizer Jesus Cristo é meu Senhor. Nós fazemos uma oração confessional, né, proclamando, né, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí a gente faz uma oração em cima disso. Então agora eu sou cristão. Na verdade, nesse momento, a graça nos alcançou. Existe uma graça de Deus, um projeto estabelecido de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Quando eu conheço Jesus, eu conheço essa graça, esse poder salvador de Deus sobre a minha vida. Então a graça nos torna salvos. Eu sou salvo. Ser salvo não significa que eu sou um cristão, uma atitude de cristão, uma vida cristã, um ato de Deus promovido pelo Espírito de Deus, plantou em mim uma fé, como a que eu citei aqui no começo, que um dia eu entrei numa salinha dentro de uma comunidade de freiras.
uma salinha lá que estavam fazendo uma oração, e naquele dia Deus me visitou. Deus não escolhe religião e lugar para visitar as pessoas, Ele me visitou, e eu conheci Jesus ali. Jesus entrou na minha vida, eu confessei a Cristo. Eu sei que naquele momento eu tive uma aliança com Deus, aquilo me salvou. Não era uma religião que estava me salvando, não era um grupo de oração, não era uma denominação, mas era Cristo. Cristo entrou na minha vida, eu fui salvo. Aquilo me fez um cristão? Não ainda. Ainda não. Não havia chegado a mim ainda a vivência do Evangelho. Então, andarmos com Jesus. Quando nós andamos com Ele, nós nos tornamos cristãos. Vou mudar a posição das minhas coisas aqui. Nós nos tornamos cristãos. Agora, quando nós nos tornamos cristãos, começamos a andar com Ele. Então, qual é o manual, qual é o guia que vai servir para a gente? É as Escrituras, a Bíblia. Nós chamamos de Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? São as Escrituras quando elas têm vida em nós. A palavra é alimento, é verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, ela vai nos alimentar, ela vai nos orientar, ela vai nos conduzir. Então, conforme essa palavra ela entra em nós, nós aplicamos ela na nossa vida, nós estamos nos tornando cristãos. Então o primeiro passo de Deus na nossa vida é reconhecermos a importância de Deus, a presença de Deus, queremos ter relacionamento com Deus, nos aliançarmos com Deus. Aí eles ficaram reunidos um ano, né? O texto que nós lemos, eles ficaram reunidos um ano no mesmo lugar. Eles estavam andando juntos ali, todos juntos, unânimes, perseverando, orando. É uma igreja. E aí falaram assim, esses caras são cristãos. Quando nós passamos a conviver com o Evangelho, com a Palavra de Deus, nós nos tornamos cristãos. Qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de ser cristão? Uma coisa é graça salvadora, reconhecimento de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Outra coisa, então, nós nos tornamos cristãos, usando da Palavra de Deus. Quando nós usamos da Palavra de Deus, nós vamos cumprir os seus mandamentos. Cumprindo os seus mandamentos, os seus princípios, meus irmãos, as coisas começam a mudar a nossa vida na terra. A obra de salvação nos garante, é um plano perfeito de Deus que nos garante a eternidade na sua morada, lá nas regiões celestiais. Se tornar cristão, através do conhecimento da palavra, da vivência da palavra, de aplicar a palavra na nossa vida, esses princípios de Deus, eles fazem com que a nossa vida se torne abençoada, próspera. As coisas da nossa vida se tornam gostosas, passam a ter bons frutos. Nós passamos a frutificar, a viver experiências maravilhosas aqui na terra. Tem muitas pessoas, que servem a Deus e ficam aguardando que a parte boa vai ser só quando nós chegarmos nos céus. Porém, a Escritura diz assim, o reino dos céus é chegado a vós. Então Deus não está esperando nós irmos para o céu para nos abençoar. A bênção de Deus está posta sobre a nossa vida aqui na terra. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ora, como isso? Lá no céu? Não, aqui. Aqui na terra nós podemos ser abençoados, podemos ser prósperos. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Às vezes, tem pessoas que falam assim, parece que se eu querer obedecer a palavra, parece que eu me torno mais fraco. Vou dar um exemplo. Mundo dos negócios. O mundo dos negócios está cheio de gente aí metida a espertalhão, a ladino. Então, na hora de uma negociação, às vezes esconde, oculta a informação, manipula a informação, mente, passa a perna um no outro, engana, trapaceia, e parece que essa pessoa é fortalecida, porque ele é o espertalhão. Então parece, se eu não trabalhar no mesmo nível, com as mesmas armas dessas pessoas, eu vou ficar para trás. Porque no mundo dos negócios, as coisas funcionam assim. Na política, em tantas coisas. Então parece que o ímpio, parece que a pessoa que não aplica a lei de Deus, que não aplica os mandamentos de Deus, que não anda conforme as Escrituras, parece que está em vantagem, parece que nós estamos mais fracos quando vamos cumprir os princípios bíblicos. Quer dizer, eu não vou mentir, mas eu não vou mentir, então eu vou perder negócio. É mais ou menos esse o raciocínio do mundo. A pessoa que não mente perde negócio. Não é bem mentir, é ocultar a informação, quer dizer, manipula. Isso não é verdade.
Isso não é verdade, porque quando você cumpre os princípios, os mandamentos de Deus, a bênção de Deus está sobre a tua vida. O teu negócio vai prosperar, a tua vida vai prosperar, as tuas coisas vão prosperar com a verdade. A verdade, ela é libertadora. A verdade, ela é vencedora. Então, quando você, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você aplica as leis de Deus são leis de proteção. Não pensa você que Deus criou um monte de lei para falar assim, agora eu vou fazer sua vida uma vida chata. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Olha, porque eu quero que vocês sejam filhinhos bonzinhos então vocês não podem fazer essas coisas. Não, não é nada disso. As leis de Deus, elas são protetivas. Então ele fala, olha, não façam isso. Significa que se você fizer o contrário, vai ter uma consequência terrível sobre a tua vida. Ser cristão é viver segundo os princípios e os mandamentos de Deus. Detalhe, irmãos, o fato de nós estarmos na igreja não nos garante que nós seremos exemplos de cristão. Eu estou falando que eu estou há 30 anos no Evangelho e por muitos anos eu não fui exemplo de nada. E olha que liderando igreja, na frente de igreja. Sem trazer, eu entendendo a graça, tendo comunhão com Deus, próximo de Deus, mas sem trazer os princípios da palavra de Deus para o âmago da minha vida, para a raiz da minha vida, para o alicerce da minha vida, sem fazer da palavra de Deus um verdadeiro alicerce. Sabe quando a pessoa escolhe versículos, manipula a própria Bíblia? Quem é conhecedor de Bíblia sabe muito bem fazer isso. Manipular as escrituras a seu favor, ao seu bel prazer, ao seu interesse, ao invés de trazer a palavra de Deus como uma verdade absoluta, que vai alicerçar para que eu possa explodir na minha vida, para frente no bom sentido, eu manipulo a palavra de Deus para explodir e arrebentar com a minha vida. Quantos cristãos fazem isso? Deixam de ter esse posicionamento efetivamente cristão. Então, quando nós cumprimos os mandamentos, nós nos tornamos abençoados, nos tornamos prósperos. Cumprir não nos deixa fraco, parece que é fraco, mas a vitória, meus irmãos, é certa. Lá em Filipenses, vou ler 3 versículos em Filipenses, estou virando o rosto aqui que estou olhando para o monitor aqui. Lá em Filipenses diz assim, de 5 a 8, capítulo 2, de 5 a 8. De sorte que, olha a orientação que a Escritura nos dá. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, haja em cada um de nós o mesmo sentimento que houve lá em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele saiu da condição de Deus e se fez homem como nós. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Meus irmãos, pela obediência, Cristo foi exaltado e colocou o nome dele acima de todos os nomes. Então, quando nós nos tornamos cristãos, não estou falando a graça salvadora, estou falando atitudes dos homens, nossas atitudes humanas vão produzir um efeito de glória. Nossas atitudes humanas poderão fazer da nossa vida uma vida abençoada na terra. Deus não está com a mão encolhida de forma que não possa abençoar, salvar. Ao contrário, Deus está com sua mão estendida. E a mão estendida de Deus é abençoadora sobre nós. Deus não retira a sua mão. Todas as vezes que eu passei por correção da parte de Deus, foi eu quem saí debaixo da mão de Deus. Eu nunca fui corrigido por Deus estando debaixo da mão dele, fazendo o que era o propósito dele. Quando eu cumpro os planos, os princípios, os propósitos, os mandamentos, a bênção de Deus me alcança. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A recompensa, meus irmãos, da obediência é a coroa da glória. Quando eu obedeço, eu começo a frutificar na terra, e tudo que eu frutifico na terra, porque agora
O reino dos céus foi chegado a nós. Depois nós vamos passar pro reino dos céus. Nós vamos deixar esse corpo e nós vamos para lá, vamos ter um corpo glorificado. Agora, fala assim, daqui não se leva nada. Ora, não leva dinheiro, não leva coisa material, não leva nada. Porém, os galardões que nós temos para receber lá no céu é baseado no que nós fizemos aqui. Então, além de eu ter uma vida abençoada e próspera aqui, eu vou ter uma vida diferenciada com galardões, com presentes. Galardões são presentes lá nos céus. Eu já falei mais de uma vez, eu não acredito que no céu nós vamos passar a eternidade sentado de joelho ou deitado, sei lá de que posição, falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ter uma vida lá, e essa vida é uma sequência do que nós vivemos aqui. Nós semeamos aqui, vamos colher aqui, mas nós vamos colher lá no céu também. O galardão é fruto do que nós fizemos aqui, dentro da obediência da palavra de Deus. Essa obediência não nos torna fracos, ela nos torna fortes. Nós nos fortalecemos, porque, meus irmãos, você pode se aliançar com o diretor da empresa, você pode se aliançar com altos comércios, você pode se aliançar com autoridades, você pode se aliançar com autoridades políticas. Todas essas autoridades, mesmo, tudo que tem força, que tem dinheiro, que tem poder, que se relaciona, que abre portas, meus irmãos, nada supera a você estar aliançado com Deus. Você está aliançado com o poder de Deus, você está aliançado com a palavra de Deus, você está vivendo a palavra de Deus, você está cumprindo os princípios e os mandamentos de Deus, nada supera. Meus irmãos, e essa ação não é recompensa por desejos. Presta atenção. E hoje o evangelho, às vezes, as pessoas buscam o evangelho para alcançar os seus próprios desejos. O caminho não é por aí. Deus não está atento, prestando atenção nos teus desejos. Não é bem dessa maneira que funciona. Ele está atento em que você alcance a coroa da vida. Em que você... como que nós vamos receber essa coroa da vida, né? Eu recebi a salvação, eu vou semeando, vou cumprindo princípios. Aí você pode ter um texto que fala, já ministrei algumas vezes sobre isso, que fala que nós vamos construindo, Cristo é o alicerce da nossa vida e nós vamos construir um edifício. E você pode escolher o material que você vai construir, pode escolher. Tem 6, a Bíblia cita 6 materiais de construção desse edifício. Madeira, feno, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Agora ele fala assim, olha como cada um vai escolher o material, porque de tempos em tempos essa obra vai ser provada como que pelo fogo. Se a obra que esse edificou permanecer, então ela vai ser purificada. Agora, se for feno, palha e madeira, na hora que o fogo passar, queima tudo, vira fumaça. Então, de tempos em tempos, você vê que a sua vida, às vezes, parece que passou... O pessoal fala um vendaval, mas vamos dizer que passou um fogo. E o que é de Deus permanece. Outras coisas, estou falando com pessoas que já renderam-se ao Senhor Jesus. As outras coisas vão embora. Aí você tem que começar de novo. A vantagem é que quem confessou a Cristo não começa negativo, começa do alicerce, começa do zero. Começa do zero novamente. Então, essa coroa que nós vamos receber de glória é baseada naquilo que nós fizemos aqui. Então Deus está preocupado em que você alcance essa coroa. Deus está preocupado em que você alcance para a vida vindoura os galardões que Ele tem proposto para cada um de nós. Se tem um coração que voltado para cumprir princípios, cumprir mandamentos, meus irmãos, depois as coisas vêm. Depois, por consequência, muitos desejos do nosso coração são atendidos. Deus atenta para o desejo do coração, mas por consequência. Se você busca a Deus porque você quer atentar para os desejos, você acaba não alcançando nada. Se você cumpre os princípios, se você cumpre os mandamentos, por entender que esta é o padrão estabelecido por Deus para a humanidade
E nisso você vai honrar e vai glorificar Deus, por consequência, as demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Se nós pegarmos o Salmo 37, ele faz um comparativo entre, ele é longo, tem 40 versículos, não vou ler, mas você pode ler na sua casa. Ele faz um comparativo entre o ímpio e o homem que confia no Senhor. E durante os 40 versículos ele vai comparando sobre os malfeitores, sobre os ímpios e sobre os homens que querem servir a Deus, que querem buscar a Deus. Meus irmãos, então o que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Não pense você que ser um cristão é você citar versículos bíblicos a seu favor contra outras pessoas. É você citar versículos bíblicos quando você não está cumprindo princípios. Não pense você que ser cristão é religiosamente ir à igreja, cantar louvores, levantar a mão, ficar adorando. Meus irmãos, ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é atuar dentro de cada segmento da tua vida, dentro da tua casa, com a tua família, no teu trabalho, em todos os lugares. É você estar estabelecido junto a princípios da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos, cumprindo os mandamentos. Mas isso, por exemplo, você pega a família, a Bíblia fala, um dos mandamentos é honra teu pai e tua mãe. E aí você faz uma confusão com a tua mãe, você faz uma confusão com o teu pai, você briga, e aí você vai na igreja e fala e canta bonito e faz oração bonita, e as pessoas da igreja falam, olha que pessoa maravilhosa, olha como canta, olha, até arrepia quando essa pessoa ora, olha que coisa maravilhosa. Você fala, estou sendo um cristão, mas você não honra teu pai e tua mãe, está fora. A Bíblia tem que ser cumprida. Você fala que você é um cristão e fala de amor e fala de perdão, e amor e perdão estão intimamente ligados, e aí você fala assim, não, mas essa pessoa não perdoa. O grande efeito da Bíblia é o perdão. O perdão é o grande efeito da Bíblia. A oração do Pai Nosso é clara em dizer, é claríssima em dizer. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então tem uma série de pequenas atitudes, pequenos gestos que vão nos identificar como cristão. Não é a roupa que vestimos, não é o que bebemos ou o que comemos, não é o quantos dias eu fico na igreja, não é o quanto eu oro. Essas coisas fazem parte de uma forma até natural no dia a dia de um cristão, mas o que vai denominar o cristão é ele andar como quando Barnabé chega em Antioquia e fala assim, pessoas chíprios, sirenenses, estavam entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles. Chegou a fama desses. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja de Jerusalém não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas chegou a fama deles lá. Aí mandaram o Barnabé para lá, chegou lá, ele se alegrou. Falou, permaneçam nisso, com esse propósito de coração. Meus irmãos, para sermos cristãos, nós temos que cumprir os princípios dos mandamentos nos detalhes, próximos, as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão distantes, nos nossos negócios, na nossa família, no relacionamento conjugal, na relação com as outras pessoas. Eu ia ministrar hoje uma palavra sobre o amor, um amor não romantizado. Até ontem eu estava conversando com o pastor Jair e falei, amanhã eu devo ministrar sobre as pessoas estão romantizando o amor, e o amor de Deus ele é extremamente prático. É baseado em ações e não em mimimi. E eu ia ministrar sobre isso. Mas hoje pela manhã o Senhor foi mudando meu coração.
O Senhor quer que sejamos cristãos. Quer que o nosso testemunho de vida leve a Cristo. Leve a Cristo. Que as pessoas olhem e falem assim: puxa, como você é correto. Como você é honesto. Como você é uma pessoa justa. Como você é uma pessoa que tem aplicado mesmo o que você tem pregado, falado, vivido. Meus irmãos, ser cristãos é ter o exemplo de Cristo. Uma pergunta fácil para identificar se a gente está sendo cristão, isso eu tento carregar e falhei impiedosamente muitas vezes, mas uma das coisas fáceis de identificar é falar assim: nesse momento que eu estou vivendo aqui, o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui para resolver essa situação? De que maneira ele resolveria essa situação? De que maneira ele aplicaria o amor dele? Às vezes somos cobrados como cristãos baseado na ferida das pessoas que nos cobram. Então esperam muito de nós. A questão não é o que esperam de nós. A questão é o que é para ser feito. O que as pessoas esperam que nós façamos, isso é menos importante. O mais importante realmente é fazer aquilo que Jesus faria. E isso está estabelecido na Bíblia, nas Escrituras, através de princípios, através de motivações. Que Deus possa nos abençoar, que você possa ser alcançado, então, pelo poder dessa palavra. Que o Senhor seja contigo nesse domingo, seja um dia abençoado com a sua família ou com quem você estiver, se alguém estiver trabalhando. Graças a Deus, parece que as coisas estão começando a melhorar aqui na nossa região e caminhamos aí para a reabertura da igreja. Estamos aguardando que tudo fique realmente solidificado para começarmos os cultos presenciais com total segurança. Nós tivemos alguns irmãos da igreja que se contaminaram com a Covid, não teve grandes problemas, nenhuma das pessoas que tiveram o vírus teve grandes problemas. Nós tivemos a Bia, a pastora Adriana, tiveram algumas pessoas aí, mas que passam bem, graças a Deus. Então estamos aguardando que as coisas fiquem em ordem. Amém, irmãos? Vamos estar orando pela irmã Tereza. Ela deve passar por uma cirurgia. Peço a oração dos irmãos aí para a irmã Tereza. Tenho visto aqui os irmãos aqui que estão nos acompanhando aqui na live, tá bom? Beijo no coração de todos, um grande abraço e na próxima aí, acho que quinta-feira deve ser o pastor Adriano, tá bom? Um abraço, irmãos, paz.